Bom, eu sou economista, doutor em economia pela Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas. Fiz o curso de economia na Universidade de Brasília. Em 1977, eu entrei para o Banco Central como funcionário de carreira. Lá tive várias funções. Trabalhei na área externa, internacional, participei da renegociação da dívida. E depois passei a chefiar o departamento de normas do mercado de capitais, normas do mercado financeiro. Depois fui diretor de normas do Banco Central. Fui presidente 2 vezes. A primeira vez no início do governo Itamar, logo depois do impeachment do presidente Collor. E a segunda vez já no governo do presidente Fernando Henrique, né, a partir de junho de 95 até 97. Tive também experiência no setor privado, principalmente na área bancária e na área de consultoria, né? E hoje eu sou o diretor-presidente da Tendências Consultoria, que é uma consultoria fundada já há bastante tempo, há mais de 25 anos, e trabalho basicamente como consultor hoje. A crise hiperinflacionária brasileira, ela tem várias origens, mas assim, a gente pode traçar talvez o seu início nos primeiros choques de petróleo, choques externos, e aí, a partir de então, vamos dizer, o Brasil não conseguiu mais reduzir a inflação. Ao contrário, a inflação foi subindo de uma maneira quase que constante, exceto por episódios pontuais de planos econômicos. A inflação foi adquirindo características cada vez mais inerciais, né? E também a economia brasileira foi, de alguma maneira, se adaptando a esse mundo inflacionário, né? De uma maneira imperfeita, mas se adaptando. Enfim, e aí, neste período todo, houve várias crises internacionais que repercutiram sobre o Brasil. O Brasil tinha uma posição internacional muito frágil, né? Então, qualquer crise externa nos afetava bastante. Por exemplo, a crise da dívida de 1982, o Brasil tinha optado por um processo de crescimento com endividamento, né? E quando veio aí a debacle do México, e aí depois de todos os emergentes, né, na crise lá, na crise da dívida, e aí foi realmente um impacto muito grande sobre o Brasil. E a partir daí, vamos dizer, nossa posição externa ela sempre foi frágil, né, até quando nós adotamos o câmbio flutuante. E também nós tínhamos o problema da dívida interna indexada em moeda estrangeira, né? Tínhamos as finanças dos estados totalmente descontrolados, bancos públicos estaduais, todos eles praticamente sendo outros bancos centrais, porque acabavam sacando a descoberta nas reservas bancárias. Você tinha um descontrole monetário, né? Era ainda a época do orçamento monetário. Depois esse orçamento monetário acabou, mas você tinha então um processo de descontrole monetário muito forte, descontrole fiscal, né? E tudo isso, evidentemente, foi um período de muita crise. O Brasil vivia batendo as portas do FMI, né? E renegociando os seus compromissos com o FMI, porque não conseguia cumpri-los. Então foi um período, assim, basicamente o Brasil viveu de crise para crise, um período que é conhecido como a década perdida, mas talvez seja mais do que uma década. O Brasil
que vinha crescendo de maneira muito acelerada nos anos 70, parou de crescer, né? Então é impressionante o descolamento, por exemplo, se a gente pega a Coreia, por exemplo, e o Brasil, né? O Brasil tinha taxas de crescimento bastante assemelhadas, a Coreia até mais, e de repente nós ficamos para trás, eles subiram feito um foguete. Não é só uma questão macroeconômica, claro, mas em parte é. Enfim, e no Banco Central, o Banco Central era um epicentro dessa crise. Todas as crises refletiam sobre o Banco Central de maneira geral, e principalmente nos planos econômicos. Lembrando que o Plano Real foi o último de vários planos que tinham dado errado, né? Felizmente o Plano Real deu certo, mas todos aqueles planos econômicos eram períodos de muita tensão para as empresas, para o governo, para o Banco Central, e infelizmente essas tentativas, nenhuma delas foi bem sucedida, né? Exceto, claro, o Plano Real, né? Foram vários, né? O primeiro foi o Plano Cruzado, na época do ex-presidente Sarney, né? Foi o primeiro, com congelamento e tal. E é interessante que sempre havia aquele otimismo inicial com o plano. Mas ao longo do ano esse plano foi fazendo água, né? Isso em 86, e aí o plano tentou-se fazer um remendo no plano, mas não deu certo. Depois houve o Plano Bresser, né? Também com mais ou menos as mesmas características, deu errado. E ainda no governo Sarney teve o Plano Verão, né? Que também não deu resultado. Aí, em seguida, tivemos o Plano Collor, que foi muito traumático. Esse foi muito traumático porque houve o congelamento de ativos financeiros e realmente causou muitos contratempos para as famílias, para as empresas, né? Que também não deu resultado. Depois teve o segundo Plano Collor, uma tentativa de correção aí, que também deu errado. E finalmente o plano Real, né, que na realidade começou um ano antes com o lançamento da URV, mas que trouxe em 1994 finalmente a estabilidade monetária que o Brasil havia perdido há muitos anos atrás, né? Era muito incerta, né? Mas eu acho que é preciso salientar, e é sempre bom salientar, que a inflação atingiu os brasileiros de maneira muito desigual. Havia um grupo de brasileiros privilegiados, né, pela condição econômica, que conseguiam se defender da inflação, porque havia, por exemplo, ativos financeiros indexados que geravam rendas maiores do que a inflação, overnight. Aqueles que conseguiam reajustar os seus salários, os seus rendimentos, né, de acordo com a inflação. Então, assim, vamos dizer, eu, como funcionário público na época, me sentia até privilegiado nessa situação, porque você tinha mecanismos para se defender da inflação, né? Uhum. Você tinha esse tipo de mecanismo, você tinha um processo que você de comprar, você ao receber o salário você gastava imediatamente, né? Porque evidentemente para não evitar a alta dos preços. Isso inclusive teve repercussões sobre a própria arquitetura, né? Naquela época se construía apartamentos que tinham dependências maiores para você armazenar gêneros e tal, né, as dispensas e tal. Tinha os grandes supermercados, você fazia compras por atacado quase. E tinha todo um processo de correção salarial, né, em que os trabalhadores mais organizados conseguiam, vamos dizer, que as empresas reajustassem os salários em prazos mais curtos e pagassem também
semanalmente ou quinzenalmente, né? E então, assim, foi muito desigual. Quer dizer, basicamente, o que você fazia na época, o brasileiro fazia era fugir do real. Do real não, fugir da moeda, né? A moeda queimava nas mãos, né? E como é que você foge de uma moeda? Você compra ou você aplicava no overnight. Você nunca ficava com o dinheiro na mão, né? Então, basicamente, essa é a defesa contra a inflação, é se livrar da moeda. Quando houve o impeachment, eu era diretor do Banco Central. E o Itamar, eu não conhecia pessoalmente, mas ele resolveu indicar para o Banco Central uma pessoa que tivesse experiência, conhecesse e tal, mas que fosse funcionário do Banco Central. Então a escolha acabou recaindo na minha pessoa, né? Mas desde o início foi um processo bastante difícil, para dizer o mínimo, trabalhar com o ex-presidente Itamar, né? Porque ele tinha algumas ideias equivocadas sobre economia, tinha alguns auxiliares dele que também tinham ideias equivocadas, e na realidade, naquela época, eu tinha até dificuldades para constituir a diretoria do Banco Central. Ele queria nomear algumas pessoas que eu achava que não eram adequadas para a função. Ele também tinha muito atrito com os ministros da economia. O primeiro deles com que eu trabalhei foi o Gustavo Krause, um excelente político, uma excelente pessoa também. Foi muito agradável trabalhar com o Gustavo. Depois o ministro foi o Paulo Haddad, também um economista excelente, um dos maiores especialistas do Brasil em economia regional, uma pessoa também de muito fácil trato, foi muito, vamos dizer assim, até, eu diria, foi uma experiência até muito boa de ter conhecido esses dois ministros, mas o ambiente ali era bem difícil, até quando, no início de 93, o ex-ministro, o ministro Paulo Haddad pediu demissão e eu saí também. Era um momento em que a economia estava acelerando e que a gente intuía, né, tinha intuição, pensamento que precisava fazer alguma coisa, mas que naquele momento ainda não havia condição política de fazer. E, portanto, a gente ficou um pouco de mãos atadas nesse processo. E aí depois houve a queda, depois da saída do Paulo Haddad, houve o curto ministério do Eliseu Rezende, né, que era um político mineiro conhecido do Itamar, mas que logo caiu, e aí sim veio o convite ao ex-presidente Fernando Henrique para assumir o ministério. E aí sim, Fernando Henrique conseguiu montar uma equipe econômica e, principalmente, ele tinha o diálogo necessário com o ex-presidente Itamar, né, para, vamos dizer assim, conduzir o plano politicamente. E tinha também uma base política, ele soube organizar a base política ali do presidente para apoiar o plano no Congresso, conseguiu várias vitórias no Congresso, teve um trabalho importante do Edmar Baixa, né, na parte fiscal, trabalhando com o Congresso e tal. Então, assim, mas o meu período lá foi um período realmente, assim, quase de transição mesmo, com uma série de dificuldades para tocar o dia a dia do Banco Central, né? Era dívida, o Banco Central, como sempre, criticado por juros altos, né? Então, uma certa incompreensão sobre o processo de por que os juros são altos. Então, uma visão de que
você pode baixar os juros por decreto, né? Tinha muito essa visão intervencionista na questão macroeconômica. Então, assim, mas o Banco Central era, ao mesmo tempo, assim, era interessante isso, porque o Banco Central era muito criticado, mas normalmente, a cada vez mais se dava ao Banco Central tarefas para ele cumprir, né? Então, era um processo bem interessante. E uma instituição que conseguiu manter uma credibilidade muito grande desde a sua fundação, e acabou, por isso, também pagando um pouco, vamos dizer, nesses momentos aí mais críticos em que tudo recaía sobre o Banco Central. Por exemplo, o Plano Collor foi um plano que exigiu muito do Banco Central, né? Porque todo esse processo de congelamento de ativos financeiros, todo esse processo de, por exemplo, os recursos das pessoas e das empresas ficaram depositados no Banco Central, o Banco Central que administrava a liberação desses recursos e tal. Isso tudo foi muito desgastante para o corpo técnico do Banco Central, né? Mas é uma instituição que realmente acabou sendo o centro, né? Mesmo que a gente pega, por exemplo, o plano real, né? Vamos dizer, o Banco Central teve um papel importante, embora alguns dos formuladores do plano não estivessem no Banco Central. Mas, por exemplo, quem praticamente escreveu o plano do ponto de vista das leis e tal foi então chefe do departamento jurídico do Banco Central, né? Hoje procurador do Banco Central, que fez todo esse trabalho. Então, assim, a burocracia do Banco Central, né, foi sempre fundamental nesses momentos, né? Houve assim, alguma interação. Eu conhecia alguns formuladores executores do plano, né? Por exemplo, o P.S. Farida, eu tinha trabalhado, ele tinha sido diretor do Banco Central na época lá do Plano Cruzado, então eu conhecia ele. Conhecia o Gustavo Franco, né? O Edmar Baixa, né? Então, assim, tinha algumas pessoas ali que eu conhecia. E eu estava numa consultoria naquela época, e pela minha experiência anterior, eu acabei conversando, como o real foi público, quer dizer, ele foi, depois do lançamento da URV, sabia que o real ia entrar como moeda logo depois, né? Então, durante esse interregno, aí os formuladores do Plano Real puderam conversar livremente com a sociedade, e isso, aliás, ajudou muito o plano, porque, por exemplo, na parte legal, jurídica, né, o próprio Gustavo Franco conversou com juristas importantes no Brasil, né, e economistas também. Então, assim, tendo tido experiência de alguns planos anteriores, da maioria dos planos anteriores, eu acabei tendo alguma interação com a equipe que estava, vamos dizer, organizando, planejando, né, o real, né? E o que vocês falavam nessas interações? Na realidade, no meu caso, particularmente, estava interessado muito nas questões relacionadas a contratos, como é que você fazia porque como você mudava a dinâmica da moeda, isso afetava os contratos, né, que estavam indexados. Também alguns reflexos sobre possíveis reflexos sobre o sistema financeiro, mas nesses aspectos assim mais, vamos dizer, focados para a área financeira mesmo, né? O Plano Real tinha, entre outras, duas características que o diferenciavam bastante dos anteriores, né? A primeira é a ausência de congelamento de preços, né? Isso eu diria, é uma diferença fundamental. Não, houve, na época do anúncio da URV, houve uma explicitação, né, de que não haveria congelamento, tá?
até para evitar uma corrida e aquela coisa que se seguia, né? Pode ser que algumas pessoas não acreditassem, mas a verdade é que isso foi dito claramente, né? O segundo aspecto que eu acho fundamental foi a pouca intervenção, ou quase, do plano sobre contratos privados, etc. Então, vamos dizer assim, o real ele foi introduzido com o mínimo de turbulência do ponto de vista das relações contratuais pré-existentes, né? Diferente do que aconteceu nos outros planos, que tinha regra de conversão, regra de congelamento, regra disso, regra daquilo. Então, simplesmente o plano mudou a moeda e disse assim, olha, a partir do lançamento da ORV, você pode indexar os contratos ao ORV. Tinha lá algumas regras. A ORV funciona assim, é corrigida pela média dos índices, tal. Em algum momento a ORV vai virar o real. Então, foi bem transparente. Agora, além disso, eu acho que eu sempre digo duas coisas. Primeiro, o real não teria tido sucesso se uma série de outras reformas não tivessem sido introduzidas anteriormente, tá? A construção institucional de um país, ela se dá por etapas, né? Nada surge do nada. De repente. Então, por exemplo, o Brasil, em 1994, tinha uma economia muito mais aberta do que no final dos anos 80, quando houve os outros demais planos, né? Então, o fato da economia estar aberta significava que você não tinha... Porque uma característica desses planos econômicos, quando a inflação cai, é o aumento abrupto da demanda, né? As pessoas têm, o poder aquisitivo aumenta, né? E aí você tem um problema de como ter a oferta, né, para essas demanda. Se você não tiver, a inflação volta, né? Porque tem um excesso de demanda. E com a economia fechada, você não tinha como aumentar a oferta. Então, o Brasil já tinha uma economia mais aberta, né, principalmente a partir da abertura iniciada lá com o governo Collor, né, e acho que isso foi fundamental. Outro aspecto também foi a experiência negativa dos planos anteriores. As lições foram aprendidas, tá? Várias lições foram aprendidas. Isso ajudou bastante. E o aspecto que eu acho importante aí do ponto de vista político é que o impeachment do Collor e a presidência do Itamar acabou, vamos dizer, conseguindo se formar uma certa base de apoio no Congresso, né? Houve uma certa aglutinação política ali que ajudou, né, a você fazer algumas mudanças importantes pré-plano real, principalmente na parte fiscal, né? Então você conseguiu aí melhorar a situação fiscal, vamos dizer, graças a esse apoio aí que você teve, né? Porque a URV foi, na realidade, quando eu saí do Banco Central, isso foi em março de 93, né? Quem me sucedeu foi o Paulo César Ximenes, né? Também funcionário do Banco Central, com larga experiência, tinha sido secretário executivo do Ministério da Economia, da Fazenda e tal. E aí teve aquele curto interregno ali do ministro Eliseu Rezende, né? Depois veio o Fernando Henrique, né? E aí passaram-se alguns meses, né, antes do lançamento da URV, né? Então a equipe ficou ali, enfim, trabalhando e tal. Nesse processo aí houve a substituição também lá no Banco Central, né?
saiu o Ximenes e entrou o Pedro Malan, né? Nós assumimos lá na consultoria, que eu trabalhava então, uma posição bastante otimista em relação ao plano, né? Exatamente por essas características que eu mencionei há pouco, né? Quer dizer, o plano tinha ele tinha corrigido alguns problemas dos planos anteriores. A economia brasileira estava mais madura, né, em termos de abertura e tal. Você tinha uma base política mais ampla nesse processo. E como houve uma interação prévia entre a equipe econômica e os economistas, né, os analistas e tal, como nós, a gente conhecia mais assim os detalhes, as questões mais intrínsecas do plano, né? Então era mais fácil você analisar e chegar às conclusões, né, de que o plano tinha grandes chances de dar certo. Certezas nós não tínhamos. E é interessante observar que o plano, o real, que foi introduzido em meados do ano, né, meados de 94, logo depois ele sofreu já o primeiro teste, quando houve uma turbulência no México, né, acredito que foi em dezembro de 94, início de 95. E aí houve os primeiros... houve, assim, alguns analistas, poucos, mas alguns, achavam que ali o real ia começar a ter problemas, né? Houve aquele episódio da mudança porque a partir do início do governo Fernando Henrique, né, em 1º de janeiro de 95, 94, 95, a eleição foi em 94. O presidente do Banco Central, o Pedro Malan, saiu da presidência do Banco Central, foi para o Ministério da Fazenda, e o presidente do Banco Central foi o Pércio Arida, né? Então, nesse processo aí, houve algumas discussões sobre questões cambiais ali no início do ano, e o Pércio acabou saindo do Banco Central, foi até o momento que eu entrei, né? Mas um pouco antes teve toda a discussão sobre o câmbio, se era câmbio flutuante, já era câmbio fixo, né? E aquilo foi um teste importante, e o plano saiu muito bem, né? Então foi um processo assim que houve logo um teste. O segundo grande teste foi a crise da Ásia, né? Que também o real resistiu bastante. E o terceiro momento importante foi exatamente na crise da Rússia, né? E aí, misturado com crise da Rússia, não, misturado com uma crise interna aqui provocada principalmente pelo default da dívida de Minas Gerais, com, enfim, todo aquele processo, que gerou também acabou gerando a saída do Gustavo Franco, a entrada do Armini e a mudança do regime cambial, né? Isso foi muito importante. Aí sim o Brasil adotou o regime de taxas flutuantes e, simultaneamente, o regime de metas para a inflação. E aí sim, aí você teve mais um grande alicerce do plano sendo plantado, né? Na minha época também, devo dizer que a grande preocupação, né, nesse período em que eu estive no Banco Central com o Fernando Henrique, a grande preocupação era o sistema bancário, né? Nós tivemos à beira de uma crise bancária de sérias proporções, que poderia ter colocado o plano a perder, né? Então, todo aquele esforço do PROER, o esforço de saneamento dos bancos estaduais, de saneamento das dívidas estaduais, de também saneamento dos bancos públicos federais, de privatização, né, de bancos,
Isso tudo foi um processo muito, muito difícil, politicamente desgastante, pessoalmente desgastante também, mas que eu acho que foi fundamental para que o plano adquirisse resiliência. E tanto que, né, depois houve várias crises financeiras, inclusive a grande crise financeira tempos depois, né, que acabou o Brasil saindo mais ou menos ileso dessa crise, né, a crise de 2008, 2009. Porque o sistema financeiro, é verdade, o sistema financeiro brasileiro, o sistema bancário, ele se adaptou a um ambiente inflacionário. Quando a inflação acabou, o sistema bancário ele sentiu fortemente isso. E houve uma redução muito abrupta, né, e forte das receitas inflacionárias que eram apropriadas pelos bancos. E aí eu falo distintamente banco público, banco privado. E, vamos dizer, muitos bancos não conseguiram fazer essa transição, né? Então, vamos dizer, em poucas palavras, essa é a origem da crise. E aí obviamente, você não podia deixar, e essa era uma determinação explícita do presidente, que os depositantes dos bancos sofressem em massa, quer dizer, perdessem, né, os seus depósitos. Isso seria desastroso. A gente tinha exemplos de crises bancárias recentes em países vizinhos, como, por exemplo, a Venezuela, que foram, vamos dizer, desastrosas, inclusive do ponto de vista político, né, minando a democracia venezuelana. Então, o PROE ele veio para exatamente evitar, né, as perdas dos poupadores. E mais do que isso, veio também para mudar toda a regulamentação, a maneira pela qual o Banco Central fiscalizava os bancos, a criação de novos instrumentos de intervenção do Banco Central, de supervisão, a mudança do nosso sistema de pagamentos, já implementada depois na gestão do Armínio. Então foi a criação de um fundo garantidor de depósitos, né? Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC, que está aí até hoje, veio dessa época, né? Então, assim, foi não apenas uma operação de pronto-socorro, vamos dizer assim, mas uma operação foi também um processo de fortalecimento, né, dos bancos e da regulação e da supervisão bancária. E aí você criou essa resiliência necessária para os passos posteriores, a introdução do regime de câmbios flutuante, o regime de metas de inflação, enfim, tudo aquilo que veio após, né? Bom, eu acho assim, eu acho que a gente não pode desconhecer que na base de tudo está o apoio da sociedade brasileira, ou seja, a sociedade brasileira percebeu as vantagens de se ter uma moeda estável, percebeu as vantagens vamos dizer assim, de não ter esse fantasma da inflação aí a assustar as famílias todos os dias e as empresas. Então, e a partir disso, você criou uma base política de apoio ao plano, ou seja, começou a custar muito caro para os políticos eleitos fazer algo que fosse contra o plano, ou deixar de fazer, de adotar certas medidas que fossem necessárias para preservar o plano, né? Então, por exemplo, a gente vê que quando houve a transição entre o Fernando Henrique e Lula, a primeira transição para o PT, muita gente temia, agora vem o PT aí, que falou, os economistas do PT falaram contra o plano, etc. Mas o presidente Lula logo assumiu o plano.
Inclusive, para muita gente, que havia pesquisas na época, muita gente achava que o plano até tinha sido feito pelo Lula, né? Mas foi o que permitiu, por exemplo, todo aquele processo de crescimento que veio no início do governo Lula. Quer dizer, foram as reformas, foi o real já funcionando, todos os mecanismos reais, inclusive o presidente Lula manteve tudo, inclusive indicando o Henrique Meirelles para o Banco Central, mantendo o regime de metas, tudo. Então, quer dizer, houve esse processo, claro, beneficiado também pelo aumento do preço das commodities, né, e a adoção de políticas como o Bolsa Família e tal. Então assim, foi, né, a estabilidade da moeda, a moeda estável virou uma unanimidade quase, né? Então, evidentemente, por trás de tudo está isso. E, obviamente, eu acho que não se pode esquecer que o real a gente tem que ver mais como um processo do que um evento, porque, como a gente mencionou anteriormente, você teve vários momentos em que reformas foram introduzidas que foram melhorando o real, né? Então, hoje, por exemplo, a gente vê o sistema financeiro brasileiro passando por uma verdadeira revolução, né, digital, a criação de instrumentos como o Pix, por exemplo. Então, assim, você foi criando bases, né, mudanças microeconômicas, que preservaram o real, né? Não, houve uma preocupação com o fiscal, como eu mencionei, mas da mesma forma que eu mencionei que os bancos se beneficiavam da inflação, os governos também, né? Então, quando houve a estabilização, de fato ficou claro que havia um déficit estrutural no Brasil. Mas, vamos dizer assim, eu acho que muitas reformas foram introduzidas no governo Fernando Henrique, né? Algumas, infelizmente, não se conseguiu fazer, como, por exemplo, a reforma da Previdência. Acho que talvez, se tivesse escolhido uma reforma que faltou, né, tenha sido a reforma da Previdência, que perdeu por um voto, parece. Então, realmente essa fez falta, tá? Porque se a gente tivesse consertado a Previdência lá atrás, a gente estaria numa situação fiscal muito melhor hoje. E até hoje a gente tem uma situação fiscal difícil, porque, infelizmente, a nossa classe política ainda não despertou por fato de que os recursos públicos são finitos. E a sociedade brasileira, ela se acostumou a receber, a ter vantagens, seja em termos de regimes fiscais favorecidos ou recursos estatais para fomentar certas atividades e tal. Então, assim, para você fazer um desmame, por exemplo, da sociedade em relação, não falo em geral, porque nós estamos falando de grupos privilegiados aqui, em relação ao governo é muito difícil. Nós como sociedade, escolhemos essa maneira, né, de ter um governo que gasta mal, gasta muito, gasta mal, né, que tem poucas prioridades. Então, assim, várias tentativas foram feitas. A lei de responsabilidade fiscal, da época do presidente Fernando Henrique, foi uma lei ótima, pioneira no mundo, excelente. Se tivesse sido seguida, né, nós não estaríamos nessa situação fiscal hoje ruim. Mas foi aqui, tal, abre a sessão aqui, outra sessão acolá, tem uma interpretação aqui do Tribunal de Contas do Estado que pode isso, uma interpretação ali do que pode aquilo. Ela começou a ser criadas exceções, pode gastar para investimento, mas aí qualquer coisa vira investimento. Enfim, infelizmente também tem muitos economistas, principalmente da esquerda no Brasil, que acham que o
o segredo do crescimento é o gasto público, né? E que isso, para mim, é um equívoco completo. O legado é justamente a moeda estável, o fato do país ter uma moeda. Esse é o grande legado. Nós estamos falando de uma moeda que chegou em 1994, 30 anos atrás. Qual foi o período histórico que o Brasil teve moeda estável durante 30 anos? Certamente, talvez na República Velha, né? E talvez no Império, mas desde 1930 para cá, o Brasil, vamos dizer, teve uma situação que não teve nenhuma situação parecida de uma moeda estável desse jeito, né? Então, gerações de brasileiros não viram o que é ter uma moeda estável. Só conhecer moeda estável viajando para o exterior. Então, esse é o grande legado. O legado que o real deixou e para a geração que está aí hoje é a estabilidade da moeda. Agora, é um legado que pode se perder. Eu sempre digo, o real, a estabilidade da moeda monetária, a estabilidade monetária, ela pode ser perdida. É preciso cuidar, né, da moeda. E hoje você tem vamos dizer, quem cuida da moeda principalmente é o Banco Central. Por isso que é importante o papel do Banco Central e é importante que as pessoas compreendam, né, que o Banco Central, lá no Banco Central, não é a reunião de um grupo de pessoas sádicas que gostam de juro alto e que ficam impondo à sociedade a isso. Não, eles estão simplesmente aplicando remédios amargos para preservar justamente essa estabilidade que é o grande legado do real. A moeda estável permite planejar o futuro. Planejar o futuro. E planejar o futuro seja no âmbito das famílias, seja no âmbito das empresas, né? Então, hoje você tem um horizonte, né? Que numa situação de instabilidade monetária você não tem. Eu acho que eu falei tudo, né? Assim, eu acho futuro, talvez futuro sim, o futuro eu acho que o que o Brasil fez nos últimos anos, o que o Brasil conquistou, tem não apenas que ser preservado, mas tem que ser aprofundado. Por isso a importância de reformas, de continuar nesse processo de reformas. Por isso a importância de sanar a nossa questão fiscal, né? Por isso a importância de mudar a dinâmica do gasto público. Por isso a importância de investir em educação, né? Principalmente no mundo que está mudando rapidamente, né? E eu acho que assim, a gente não pode achar que o real foi plantada ali uma árvore e essa árvore vai ficar ali a vida inteira, né? Preciso cuidar dela e para cuidar dela, todo esse processo de reformas aí tem que seguir acontecendo, porque a economia é dinâmica, o mundo é dinâmico, as coisas mudam, né? E é preciso sempre estar em linha com aquilo que está acontecendo em termos de transformações sociais, tecnológicas, né, culturais, tudo isso.